Olá pessoal, tudo bem? Então, uma partida aí selecionada do match do Roberto Molina contra a Alicia Santeramo, a mestre FIDE italiana, que o torneio do I'm Not a GM do Chess.com é um torneio que está acontecendo, é estilo mata-mata. Foram partidas da primeira fase, a oitava partida. Aqui o nosso mestre internacional brasileiro, campeão de 2019, tá de pretas e ele jogou um esquema. Eu vi a maior parte das partidas live, né, ao vivo. Alicia Santeramo jogou quase sempre E4, né? Eu não revisei todas as partidas, mas sempre que ela jogou E4, o Molina jogou com esse esquema aqui, B6, certo? Depois eu vou mostrar para vocês uma posição da francesa que lembra muito esse esquema que ele empregou. Porque assim, né, gente, uma coisa que eu acho bem didático dessa partida é o seguinte: o Molina começou com um esquema esse de jogar E4, B6, mas ele na verdade está jogando uma estrutura de francesa clássica, né? E ele consegue, fazendo esse B6 e desviando um pouco das linhas principais, ele consegue fazer um plano, ele fica com aquela estrutura e ele foge de um monte de armadilha de abertura, um monte de preparação, um monte de repente, né, o oponente já tem decorado até o lance 30 da linha principal, e isso aí é uma boa forma da gente tentar jogar um xadrez de verdade. Então eu gostei muito desse approach, né, dessa abordagem dele para jogar essas partidas. Daí ela jogou cavalo C3, veio bispo B7, A3. Esse lance aí, né, parece meio talvez para evitar bispo B4, mas por que não desenvolver uma peça, né? Cavalo F6, F3, D5, E5, cavalo de FD7 e agora F4. Então quer dizer, F3, F4, C5. Olha aí a estrutura que eu estou falando da siciliana, da francesa clássica. Cavalo F3, cavalo C6, e aqui é que tá, pessoal, olha só, vejam só, peões brancos, F4, E5, D4, peões negros, E6, D5, C5, então vejam essa raiz aqui de estrutura e os dois cavalos desenvolvidos, os brancos um pouquinho mais à frente, os negros um pouquinho mais na retranca. Vamos ver como é que seria a Sicília. Meu hábito de falar siciliana é porque eu jogo muito mais a siciliana que a francesa. Mas eu gosto das duas aberturas. Então vamos lá. A francesa clássica é nessa ordem aqui, gente. Cavalo C3, cavalo F6, E5, cavalo de FD7, F4, F4 em um movimento só, C5, cavalo F3, não tem nada de A3 aqui, cavalo C6, bispo E3, A6, aí claro, né? Para as negras é importante por causa disso aqui, né? E também disso, né? Também disso. Dama D2 e B5. Olha aí, ó. Lembrem do que eu comentei? Nessa posição aqui, que é super tensa, que ainda tem muita teoria, que ainda tem um monte de paranauê, como ele diz, né? Ou como o Molina diz nos vídeos dele. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos as brancas com duas peças a mais desenvolvidas, não tem peão em A3, o rei está pronto para rocar e está pronto para atacar. Aqui da parte das negras, o bispo ainda não está desenvolvido. Na linha que o Molina jogou, ele conseguiu desenvolver o bispo. Esse peão está em B5 ao invés de B6. Vamos voltar aqui para a posição da partida. Olha ali. Vejam como ele conseguiu uma posição muito melhor na mesma estrutura. Vejam que os peões permanecem iguais, ó. Mesma estrutura. Então, pessoal, que baita aula que ele nos deu aqui nessa variante. Ou seja, ele empregou um esqueminha na francesa, mas parece que não é francesa, faz o adversário se perder um pouquinho na abertura, e aí olha aí o que ele ganha. As brancas estão com dois lances atrás de desenvolvimento, porque a dama e o bispo não estão desenvolvidos, jogou um A3 aqui que não parece fazer grande coisa, e esse peão aqui precisou de dois lances para chegar em F4. Quer dizer, compara com a posição normal da francesa clássica, que as brancas estão muito mais desenvolvidas, né? Estão muito mais avante pro ataque, e as negras estão aqui mais restritas e até com peça a menos desenvolvida. Então,
realmente o Molina se saiu muito bem nessa abertura aqui. E agora ela continua jogando como os cânones da francesa clássica. Bispo E3, A6, Bispo E2, computador prefere cavalo E2, indo para uma manobra para talvez fianquetar o bispo, jogar C4, enfim, o rei aqui vai demorar para rocar, talvez C4 e abrir o centro seja uma ideia interessante. Mas enfim, ela jogou bispo E2, agora o Molina avança no flanco dama com B5, vem roque, G6 para desenvolver o bispo em fianqueto, dama D2, dama B6, olha aqui, essa diagonal aqui, ó, a diagonal G1 a 7, certo? O Molina entra na briga pela diagonal, porque a grande questão é que essa tensão aqui em D4, certo? O Molina quer que resolva a favor das negras. Como é que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso com uma troca e depois trazer o bispo para C5, né? Então, continuar pressionando em D4. Não jogar C4, porque joga C4, acabou o contra-ataque das negras, né, pessoal? Certo? Jogar C4 aqui não faz sentido. Tem que tirar o centro das brancas. Quando eu jogo C4, eu deixo o centro das brancas intacto. E aí, onde é que eu vou atacar o meu adversário, né? Aí, a Alicia Santeramo, se você quiser dar uma pensadinha aí qual seria o lance para jogar. Bom, pessoal, não vou demorar muito aqui. Ela cometeu uma imprecisão aqui pelo computador, G4, tá? O computador dava como melhor de novo, o computador está com ideia fixa do C4, cavalo A2 para jogar C4, certo? O que, de certa maneira, faz mais sentido que a jogada dela, porque esse G4 aqui, o rei aqui do Molina, ele pode até rocar na ala da dama. Se começar a vir muita tempestade de peão aqui, ou muito ataque na ala do rei, ele roca para a ala da dama. E pode fechar a ala da dama com o C4, né? Se aí o rei ficar aqui em C8 ou B8, aí sim, fecha a ala da dama. Fecha a ala da dama para não vir ataque. Se ela montar ataque na ala do rei. Então, realmente eu concordo estrategicamente com o computador, que achou esse lance aqui um pouco impreciso. Bom, um jeito de parar a atenção na ala do rei é contrapor o avanço do peão. H5. O computador ainda mostra essa linha aqui, ó. Ao invés de H5, ele mostra C por D4, cavalo por D4 e bispo C5, já partindo para essa ruptura no centro, certo? Que é um tema da posição, mas o Molina, ele está vendo ainda o melhor momento de fazer isso. Então veio H5, ela joga H3, isso é considerado outra imprecisão, sendo melhor ter capturado o peão. Capturado o peão, torre por H5 e trazer cavalo para defesa, vindo para D1, F2 e controlando as casas brancas aqui de entrada. Então, H3 realmente fica um lance difícil de entender, porque agora basta trocar os peões na coluna H, que foi o que o Molina fez, H por G4, H por G4, e olha aí o que as negras têm. Elas têm uma coluna H inteirinha aberta, ocupada pela torre na cara do rei das brancas, né? E o rei pode rocar no flanco dama. Daqui a pouco o bispo pode sair por E7 e pode dobrar as torres na coluna H. Então vejam como começa a ter planos fáceis de jogar para as negras, né? Então realmente não dá para entender essa abertura de coluna aqui de presente para o Molina. E além do mais, agora, o que ele tem à disposição? O lance temático da posição, que o computador queria que fizesse 2 lances atrás, ele fez agora, C por D4. Ainda tem contra-ataque central. Olha que coisa como o Molina mandou bem nessa partida. Veio cavalo por D4 e bispo C5. Bom, ela continuou com torre de AD1, tem que trazer defesa para o ponto D4. E a torre entra, pessoal. Torre H3.
olhando pro bispo de E3. E aqui vale até pensar em sacrifício, né, gente? Deixa eu dar uma conferida aqui. Vamos ver se isso é... Eu nem tô com a engine ligada aqui. Vamos ver se é... Bom, eu teria que fazer um lance qualquer aqui só para ilustrar. Vamos botar assim só para ilustrar, tá, gente? Para ver o que o Molina tá ameaçando aqui. Pode tomar o bispo. E aí teria que tomar o cavalo. Já tá com 2 peças pela torre. E tá ameaçando toda sorte de descobertos, né? Ganhando a dama que tá na mesma diagonal do rei. Não. E, bom, se tomar de torre aqui, tá na cara que perde, né, obviamente. E não tem muita saída. Então, torre H3, bela entrada de torre, hein? Bela entrada de torre também, né? Com essa coluna maravilhosa aí. Ela jogou torre F3, torre volta para H4. Olha aí que posição, gente. E ela joga torre G3. O computador dava aqui como melhor possibilidade cavalo por C6, bispo por C6, bispo por C5, dama por C5 e torre E3, mas mesmo assim com vantagem para as negras. Bom, voltando aqui, pessoal, ela jogou então torre H4, torre G3 e aí o Molina joga um lance perfeitamente compreensível, tá? Que qualquer mestre jogaria, sem dúvida, grande roque, certo? Trazer o rei para lá da dama, trazer aqui para um cantinho, B8, A8, enfim, dobrar as torres na coluna H, certo? E deixa ela se preocupar com essa tensão central. Mas o computador não gostou, certo? Ele dava aqui como G5, como um lance mais decisivo. Se viesse F por G5, cavalo de D versus E5, entrando mais incisivamente no centro, rompendo mais rápido no centro. Aí é aquela coisa, né? É uma partida de blitz em que você tem que estar com um cálculo muito afiado para ver essas táticas aqui de maneira precisa e inequívoca, né? O lance grande rock que ele fez, para mim tá ótimo e tá muito bom. Veio bispo F3, torre de DH8, óbvio, dobra na coluna H. Cavalo de C para E2, reforçando o ponto D4. Vejam como o ponto D4 ficou problemático a partida inteira, né, para Alícia Santeramo. Ela joga dama, ele joga dama C7 agora, perdão. E o computador volta a querer o G5, e agora ele dá essa linha aqui, B4, peão por F4, olha só, bispo por F4, bispo por cavalo, cavalo por bispo, cavalo de D para E5, porque o cavalo das brancas está cravado, né, pela dama, olha ali a diagonal, bispo por E5, cavalo por E5 com vantagem para o Molina. Bem, vamos voltar à variante. Ele não jogou o G5. Ele jogou dama C7. O que também não tem muito problema, vamos ser francos, né? Ela joga C3. O Molina continua não jogando G5, que o computador continua preferindo. Ele joga cavalo A5. E eu vejo aqui uma casa forte para entrar em C4. Bispo F2. Cavalo C4. Garde la dame. Dama C2. E finalmente o lance que o computador queria já há 3 jogadas atrás. G5. Veio torre G2 e agora, pessoal, negras jogam e ganham. Espero que você tenha visto. Torre H1, checkmate. Aqui, né, G5. O bispo estava guardando a casa H1, né, do checkmate. Veio torre G2
torre H1, o Molina ganhou. Então, pessoal, partida muito instrutiva, na minha opinião. A partida, assim, foi um sucesso desde a abertura. Achei, assim, muito estratégica, muito bem conduzida, né? Aqui o sucesso porque as negras conseguiram a mesma estrutura de peões da francesa clássica, tirando tempos das brancas, e conseguiu desenvolver o bispo mais cedo também. Depois aí foi aqui o G4, um lance impreciso e tal, mas achei que o Molina também jogou muito bem aqui essa questão aqui no flanco rei. Quando ela jogou G4, o melhor jeito de explorar essa imprecisão era com o H5. Porque, claro, se tomar, ele fica com a torre na coluna. Se ela defender, vai abrir a coluna porque troca tudo. E se avançar aqui, fechou o flanco rei. Pode até rocar depois, né? Não tem problema nenhum. Então, realmente o G4 ficou completamente sem sentido. Aí o Molina negociou bem aqui a troca de peões e depois rompeu no centro. Então, uma aula de estratégia essa partida, uma aula de estratégia. Muito bem jogada. E aí o que acontece, né, pessoal? Mesmo fazendo lances que o computador não gosta, vejam que o jogo dele é todo correto, é todo lógico posicionalmente. Roca na ala da dama, dobra as torres na coluna H. Depois mira a casa C4 para o cavalo ter um posto avançado. E joga o G5 quando se sente bem, o G5 quando está preparado, quando está tudo bem desenvolvido, bem seguro, cavalo em posto avançado, torres dobradas, rei seguro. E aí, quer dizer, a posição aqui das brancas já está ruim. O que acontece, gente? Quando nós estamos com uma posição ruim, é fácil cometer um erro. Aí ela comete o erro capital com torre G2 e mate em H1. Então, assim, partida muito legal. Gostei muito, parabéns para o nosso mestre e continuamos na torcida por ele no torneio Aminata de Ema. Obrigado por ouvir e bons jogos a todos.